Boa noite a todos. O palestrante é o nosso irmão Darcy. Ele vai nos trazer o poder da palavra. Então, meu irmão Darcy, tenha bondade. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentamos nossos amigos da internet. Que nós possamos ser amparados e que o Senhor abençoe o nosso coração, concedendo-nos a sua paz. Que os mentores de luz da Casa de Maria possam nos assistir e conduzir a tarefa de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o poder das palavras. Desde os primórdios da humanidade, têm sido registradas, carregam não apenas história, mas também vibrações que ecoam no tempo. As palavras têm o poder da criação, o poder de dar origem à existência e o poder de manifestar a realidade. O plano divino é a palavra. E deve-se ter muito cuidado com o que se fala e expressa. Palavra é igual a informação. E todas as palavras que existem representam uma unidade de informação, um bit. Cada palavra possui uma frequência específica, uma vibração específica. E como as frequências se atraem por ressonância, tudo o que você disser está contribuindo para criar a realidade que você experimenta na sua vida. Nas ruas movimentadas, nas salas silenciosas, as palavras fluem como rios, transmitindo emoções, ideias e intenções. Palavras carregadas de amor e bondade ressoam como uma energia pura, tocando corações e iluminando as almas. Elas são como sementes plantadas em solo fértil, crescendo e florescendo em belos gestos. Porém, quando as palavras são tingidas de negatividade, elas lançam sombra como tempestades violentas que podem destruir, causando feridas e cicatrizes que perduram. Mas, assim como a luz dissolve a escuridão, palavras carregadas de positividades têm o poder de curar, transformar e elevar. Cada palavra pronunciada é como uma pedra lançada em um lago. Cria ondulações que se espalham infinitamente. A chave está na consciência. Ao nos tornar observadores das nossas próprias palavras, podemos escolher com intenção. Meditar sobre a energia que emitimos nos permite alinhar a comunicação com a verdadeira essência do nosso ser. Embora nossas línguas possam variar, o sentimento é universal. As palavras podem construir pontes, derrubar barreiras e conectar corações, de maneira que transcendem fronteiras e diferenças. Ao reconhecer e honrar as palavras das nossas, ao reconhecer e honrar as vibrações das nossas palavras, abrimos portas para um universo de possibilidades. As palavras não são apenas combinações de letras, são energias vibracionais que influenciam tudo ao nosso redor. Um exemplo claro são as palavras de amor, compaixão, perdão e gratidão. Essas palavras ressoam em frequências mais altas, elevando o nosso espírito e criando harmonia ao nosso redor. Por outro lado,
Palavras carregadas de ódio, raiva e negatividade podem criar dissonâncias, afetando não apenas quem as ouve, mas também quem as profere. Assim como uma pedra lançada em um lago cria ondulações, cada palavra que pronunciamos reverbera no universo, influenciando nossa realidade e daqueles que nos rodeiam. Por isso, é importante conscientizar-se do poder vibratório das palavras que nos permitem escolher com sabedoria e cultivar uma comunicação mais consciente e benevolente. E, independente da nossa linguagem ou cultura, as palavras podem unir, inspirar e transformar. Os blocos fundamentais da comunicação humana possuem um poder oculto surpreendente. À medida que nos aprofundamos, descobrimos que as palavras não são meras ferramentas de comunicação. Ela tem o poder de moldar nossa realidade, influenciar ações e afetar o mundo ao nosso redor. Ao longo da história humana, as palavras mantiveram uma posição sagrada e reverenciada nos corações e mentes dos indivíduos de civilizações inteiras. Em várias culturas e sistemas de crenças, as palavras têm sido mais do que meros veículos de comunicação. São consideradas a encarnação da sabedoria divina e de verdades espirituais. Esses símbolos e sons não são arbitrários, mas vistos como um elo direto com o profundo, transcendente e o sagrado. Em muitas religiões, as palavras são sinônimo do divino em si. A palavra de Deus, falada ou escrita, é sem dúvida a força criativa por trás do universo. Por que você acha que grandes religiões da atualidade possuem orações e mantras? Eles utilizam o poder da palavra para manifestar as coisas na vida. Por exemplo, no cristianismo, o Evangelho de João começa assim: João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você certamente já ouviu essa profunda passagem bíblica. O fato é que essa passagem tem uma chave de revelação profunda sobre o poder oculto das palavras. Esta declaração ilustra a crença de que a palavra tem o poder de dar origem à existência, moldar a realidade e revelar o plano divino. O poder das palavras se estende ainda mais, pois ela nos concede a capacidade de articular nossos pensamentos, emoções e atitudes. Ao fazer isso, as palavras se tornam-se ponte entre o mundo interno e o mundo externo dos indivíduos. Nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos são expressos por meio delas, formando conexões com outros e criando um senso de comunidade. Através da linguagem expressamos amor, transmitimos empatia e inspiramos esperança. No entanto, é nas nuances da linguagem que descobrimos sua complexidade e potencial, tanto para a iluminação quanto para a obscuridade. As palavras têm a habilidade única de carregar múltiplos significados, e suas intenções por influenciar pelo contexto, cultura e perspectiva pessoal.
Essa dualidade sublinha a importância de entender os significados precisos e a aplicação das palavras em nossa vida cotidiana, as limitações das palavras. Enquanto as palavras são a nossa principal ferramenta de comunicação, elas carregam limitações inerentes que têm intrigado os filósofos e pensadores por séculos. Uma das restrições fundamentais da linguagem, sua incapacidade de capturar completamente a profundidade e complexidade dos pensamentos e experiências humanas. As palavras, por sua natureza, simplificam e caracterizam a realidade, reduzindo a riqueza da experiência vivida. Assim, essa limitação é expressa de forma pungente. No antigo adágio, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Em outras palavras, existem facetas da experiência humana que a linguagem simplesmente não consegue transmitir adequadamente. Essa limitação se torna ainda mais evidente no âmbito das emoções e sensações. Como alguém pode encapsular a profunda alegria de um momento transcendente ou a profundidade da tristeza na perda de um ente querido com meras palavras? O poeta John Keats famosamente se referiu a essa limitação como capacidade negativa, a capacidade de aceitar existência de ambiguidades, incerteza e mistérios diante de uma inadequação de linguagem. Além disso, as palavras são inerentemente subjetivas, muitas vezes carregadas de conotações e interpretações que variam de pessoa para pessoa e cultura para cultura. Essa subjetividade pode levar a mal-entendido e falhas de comunicação, já que as palavras podem evocar diferentes respostas emocionais ou associações mentais para diferentes indivíduos. A imprecisão de linguagem se torna particularmente evidente quando lutamos contra conceitos abstratos, tentando articular ideias que transcendem os limites do concreto e do tangível. Palavras como magia antiga, no mundo antigo, não eram vistas apenas como ferramenta de comunicação, mas como condutores de poder e influência extraordinária. Diversas culturas ao longo do tempo conheceram a magia inerente tecidas em palavras e sons, utilizando-os para fins práticos e místicos. Essas civilizações acreditavam que a combinação específica em palavras entoadas com intenção possuía o poder de mudar a própria realidade. Um exemplo marcante na crença na potência mágica da palavra pode ser encontrado na prática de encantamentos e feitiços no Antigo Egito, Grécia e Mesopotâmia. Indivíduos invocavam deidades específicas ou forças divinas através de palavras e rituais meticulosamente elaborados. Vários encantamentos eram usados para proteger contra espíritos malignos, curar os doentes e até mesmo controlar a natureza. A palavra falada, como vimos anteriormente, era considerada um condutor para o reino divino, onde forças cósmicas poderiam ser influenciadas pela impulsão por trás das frequências e das consequências vibratórias das palavras. Cada palavra pronunciada que percebemos ou não possui em si uma cadeia de consequências vibratórias. A Bíblia, que é um dos livros mais importantes da humanidade, foi escrita em hebraico. Dentro do sistema hebraico,
Cada letra do alfabeto possui uma frequência específica. Existe um jeito correto de pronunciar cada letra e cada palavra, pois toda pronúncia que se faz em hebraico promove uma vibração. E toda vibração perturba a realidade e promove um resultado. Quando falamos em perturbar a realidade, não estamos falando no sentido pejorativo, no sentido de atrapalhar, mas de uma perturbação, um movimento, uma alteração na realidade. Tudo que você faz altera a realidade de todo o universo. Cada ação, cada movimento, cada palavra representa uma vibração e altera a nossa realidade. Esse conceito, enraizado tanto na sabedoria antiga quanto na física quântica moderna, sugerem que as palavras não são meras vocalizações, mas carregam energia e ressonância. Palavras positivas emitem frequência e harmonia, enquanto as palavras negativas contribuem para o fardo vibracional da negatividade, da nossa existência pessoal e coletiva. A ideia de consequências vibratórias alinha-se com a crença antiga no poder de mantras e afirmações, consistindo de sons específicos ou palavras repetidas ritmicamente. Acredita-se criar padrões vibratórios que podem provocar mudanças desejadas na consciência e na realidade de alguém. Nesse contexto, as repetições de afirmações positivas servem para mudar a frequência vibratória de uma pessoa, levando-a a uma vida mais produtiva e harmoniosa. É essencial reconhecer que nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente conectados e as consequências vibratórias das palavras podem retornar para nós, refletindo no nosso mundo interno. Portanto, o uso consciente de palavras não é apenas uma questão de comunicação, mas uma prática interna. Ainda dentro do hebraico, existe uma ciência chamada gematria. Essa ciência estuda a frequência das letras hebraicas, atribuindo um valor numérico para cada letra do alfabeto. Aí pegamos um texto que foi escrito em hebraico, como o Gênesis bíblico, por exemplo, e tudo que está escrito ali é muito mais profundo do que o sentido básico e imediato que você consegue dar às palavras. Cada texto tem ao menos 7 chaves de compreensão, 7 níveis de interpretação. E as pessoas vão lá, mal entendem o primeiro nível e saem falando em nome da palavra. Isso é muito grave. Aquele texto está cheio de códigos, cheio de segredos, e todos eles escondidos por trás da matemática das palavras, da frequências que aquelas palavras juntam, somam e expressam. Existe uma passagem interessante em Salmos que vai dizer: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. O que isso significa? Significa que a ferramenta de criação divina é a palavra. O Criador usa a palavra como meio de criação. E o que nós somos? Um fragmento do Criador, um fractal divino. Somos um pedaço do Criador experimentando a realidade com seus olhos. Ou seja, nós temos um poder de criação enorme, ilimitado.
Então, o que você acha que acontece quando você diz: estou falido, não tenho dinheiro, é muito difícil prosperar, meu relacionamento é uma porcaria? O que você acha que acontece quando você diz essas palavras? Você está movimentando uma força, uma frequência de criação muito grande para o polo negativo. O que vai ditar qual o polo positivo ou negativo da sua criação são as suas palavras. É por isso que toda a reprogramação mental que se faz é utilizando palavras. As palavras têm o poder de mudar o mundo ao seu redor. Existe um filósofo britânico chamado John Austin, que construiu uma teoria chamada a teoria dos atos da fala. E ele escreveu, basicamente sobre o resultado que as pessoas causam. Ele divide esses atos da fala em 3. Locucionários, que é o ato de dizer algo. Ilocucionários, que é a intenção por trás do que é dito. E perlocucionários, que é o efeito provocado no ouvinte. Essa teoria é muito interessante porque divide a fala em 3 momentos. Toda vez que dizemos algo, existe a palavra, aquilo que realmente gostaríamos de dizer através dela, e o efeito que ela provoca em quem a escuta, correto? Veja então a profundidade que tem uma palavra, e ela não afeta apenas o outro. Afinal, nós somos ouvintes de tudo aquilo que falamos, ou não? O outro ouve algumas das nossas palavras, nós ouvimos todas elas. Então imagine alguém falando no seu ouvido a vida inteira. Não tem como não ser influenciado por essa pessoa. Faça esse exercício. Imagine um amigo que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao seu lado, e que você escuta absolutamente tudo o que ele fala. Conseguiu imaginar? Essa vai ser a pessoa de maior influência sobre você em todo o planeta Terra, certo? Exatamente. Essa pessoa existe e é você. Tudo o que você fala é escutado por você mesmo, num ciclo de retroalimentação infinito. Ou seja, a sua palavra tem um enorme poder sobre você. É por isso que existe a programação neurolinguística. É uma área de estudo que vai lhe ensinar sobre como reprogramar sua mente com base na linguagem. E a programação neurolinguística é extremamente poderosa, porque ela vai cuidar da forma como você se comunica consigo mesmo. Afinal, tudo o que você fala é escutado por você. Se você está em frente a um desafio e diz: eu não consigo, qual é a chance de você conseguir? Você acabou de programar o seu cérebro, o seu subconsciente, para não conseguir. Estou mostrando no telão uma imagem de programação de computador. Qual ferramenta o programador usa para programar? As palavras. Cada caractere do teclado do programador possui um significado que se traduz em uma frequência que vai ser entendida pelo computador como 0 ou 1, através de um sistema binário de linguagem 0 e 1. O computador vai decodificar essas palavras que o programador está lá escrevendo ou inserindo, e vai ser programado para realizar algo, para uma tarefa. Com sua mente,
funciona da mesma maneira. Através das palavras, você programa sua mente para realizar uma tarefa específica. Por isso, é tão importante ter uma agenda para registrar seus compromissos, porque com ela você utiliza o poder da palavra escrita para organizar os seus compromissos. Numa entrevista de emprego, como você se vende para a empresa que quer trabalhar? Através das palavras. Como as pessoas trabalham juntas? Através das palavras. Como eu passo o meu conhecimento para vocês? Através das palavras. Então, a palavra é um bloco fundamental de construção da nossa realidade. E se você aprender a usá-la a seu favor, a sua capacidade de criação da realidade será infinita. Não existe limites para quem sabe usar as palavras ao seu favor. Na antiguidade, as palavras eram mais do que meros veículos de expressão. Era reconhecido o seu poder de transformação. Culturas variadas entendiam a força sagrada em suas sílabas, aplicando-as tanto em contexto cotidiano quanto em cerimônias espirituais. Basta que você volte à civilização védica, um dos berços da humanidade, e perceba os grandes ensinamentos que residem nos textos antigos escritos em sânscrito, que são conhecidos como Vedas. Os Vedas são textos antigos que tratam toda a literatura mística indiana. O seu núcleo é formado por histórias épicas, mantras, hinos, orações, encantamentos, fórmulas mágicas e rituais. Os seus hinos e orações são endereçadas às divindades. Além dos Vedas, nós também temos toda a civilização da Mesopotâmia, civilização egípcia, grega, dentre outras mitologias da humanidade. Mitologias estas que vão muito além de simples histórias sobre deuses e divindades. Cada mitologia é única, extremamente profunda, e todos os textos possuem múltiplas camadas de interpretação. O texto não está ali simplesmente contando uma história. Ele se utiliza de alegorias, metáforas e códigos para construir todo um corpo de conhecimento sobre a história da humanidade. Veja o tamanho do poder das palavras. A história da magia humana, que vem de nossas civilizações antigas, é a história da palavra. Como a palavra foi se desenvolvendo e sendo usada no processo de criação e manifestação da realidade. Quando nós falamos em magia, não podemos nos esquecer de uma palavra poderosíssima, abracadabra. A origem dessa mística palavra remonta ao 2º século depois de Cristo. Foi encontrada no Liber Medicinalis, de Sereno Samônico, que foi um médico do então imperador de Roma. Essa é a figura do Samônico. Nesse livro, no capítulo 52, Samônico sugere que quem sofria de malária deveria portar um amuleto com a palavra abracadabra, disposta em formato triangular, assim como da imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Ele alegava que essa palavra tinha o poder de erradicar doenças graves. A religião de Telema soleta a palavra como abrahadabra e a considera a fórmula mágica da atual era do universo que estamos inseridos.
O significado dessa palavra é originado no antigo aramaico e significa: eu crio enquanto falo. É uma palavra extremamente poderosa em magia e representa o poder da palavra na criação da realidade. Então, cada palavra que pronunciamos, quer nos percebamos ou não, desencadeia uma sequência de consequências vibracionais. E essa ideia é originada na sabedoria antiga, já comprovada cientificamente pelos experimentos da física quântica. Ou seja, as palavras carregam energia e emitem frequência. Portanto, pronunciar palavras positivas vai gerar frequências harmônicas, enquanto pronunciar palavras negativas vai gerar um padrão frequencial negativo. E como tudo é vibração, esses padrões frequenciais vão influenciar o mundo à nossa volta e nos fazer experimentar uma realidade mais agradável ou menos agradável. Veículo do nosso pensamento e do magnetismo pessoal, pode construir edificações nobres ou ocasionar calamidades. Napoleão Bonaparte e Hitler mantiveram tropas e até mesmo nações inteiras sobre o encantamento de suas personalidades, conduzindo-as a terríveis confrontos de incalculáveis perdas materiais e humanas. A palavra pode promover a paz ou a guerra. Se aliada ao exemplo pessoal, mais forte se torna. Gandhi, utilizando o seu verbo, pregou não a violência. Com sua palavra exemplo, conseguiu a independência do seu país. Jesus, o Galileu, serviu-se de sua palavra para transformar o mundo, demonstrando com sua bondade e ressurreição que falava a verdade, nada mais que a verdade. Foi ele que nos disse: o homem fala do que há em abundância em seu coração. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tomar consciência daquilo que falamos e assumir o domínio sobre as nossas palavras não é apenas uma questão de nos comunicarmos de uma maneira menos violenta. Não, mas de moldar toda a realidade à nossa volta. Você precisa ver que tipo de palavra usa no seu dia a dia, porque isso define o seu universo. Então, vou listar algumas palavras usadas corriqueiramente. Ainda é uma palavra positiva, porque ela abre múltiplas possibilidades. Por exemplo, eu não tenho um carro ainda. O que isso significa? É a ideia que você ainda vai ter. Ainda não tenho uma casa. Ainda não consegui a promoção. Significa que existe a possibilidade de conseguir. Quando você coloca a palavra ainda dessa forma, sua estrutura cerebral cria fins adequados para que isso aconteça. Diferente da expressão, tem tanto assalto e ainda não fui assaltado. Ainda é uma palavra maravilhosa para construir possibilidades. Tentar é um verbo que você precisa abolir da sua vida, eliminar. Eu vou tentar
É uma frase declarada que é possível tentar, mas muito difícil conseguir. Então, quando você diz, vou tentar, você já coloca uma série de empecilhos emocionais no acontecimento. Mas e o que eu devo usar no lugar de tentar? Experimentar. Ótimo verbo. Inclui ação, inclui curiosidades e possibilidades. É um substituto perfeito para eu vou tentar. Vou experimentar ou experimentarei. E o que acontece? Você não nega totalmente, mas coloca seu cérebro no estado receptivo à experiência. A possibilidade de você realizar isso após experimentarei é muitas vezes maior do que vou tentar. Vou tentar propicia inércia. Experimentarei ou vou experimentar propõe futuro, possibilidades concretas de acontecimentos. Outra expressão bloqueadora ou paralisante, que tira toda a energia necessária para a ação, é difícil. Elimine do seu vocabulário, é difícil. É desafiante, é um desafio, é complexo. Qualquer palavra que você queira colocar, mas nunca é difícil. Essa simples troca abre muitas possibilidades de sucesso para você. As palavras seguintes não é para você eliminar, mas para mudar o tempo verbal. Como assim? Tempo verbal também afeta? Muitíssimo. Gostaria, queria, poderia. Usar esses verbos no futuro do pretérito distancia você do seu objetivo. O tempo é uma incógnita humana. No universo, o tempo é infinito. E o que você coloca alguma coisa nesses termos, o que você está fazendo? Distanciando do seu objetivo. Eu quero, eu gosto. O universo entende que é uma coisa imediata. Você gostaria, algum dia, quem sabe, pode ser, vai cada vez distanciando o nosso tempo. Eu tenho uma história aqui para contar, o tempo está meio... mas mesmo assim vou contar. Uma mãe, assistindo uma palestra sobre ligações kármicas do passado, etc., concluiu que as dificuldades de relacionamento com sua filha de 1 ano tratava-se de um resgate entre espíritos inimigos do passado. Ao procurar ajuda, ela relatou que sua filha, desde o nascimento, não ficava no seu colo, não aceitou o peito e chorava desesperada quando com ela. Mas aceitava tudo dos outros, avós, tias e estranhos. Aceitava colo, dormia e se sentia confortável. Sensibilizado com os fatos relatados, foi recorrido aos mentores amigos para saber o que estava acontecendo. E então foi dito que não havia nada no passado entre elas e que o problema aconteceu na hora do parto. Em outro momento, foi dada essa resposta para aquela mãe. Novamente, ela não se conformou, pois o parto havia transcorrido com normalidade, inclusive havia acontecido muito rápido. Então a mãe recorreu a todos que acompanhavam a família, tentando entender
em qual momento poderia ter acontecido o problema. Não encontrando nenhuma resposta que elucidasse qualquer tipo de problema, voltou novamente à casa espírita, na esperança de conseguir elucidar sua dificuldade de relacionamento com sua filhinha. Durante seu atendimento, novamente lhe foi dito que não se tratava de relações do passado, e confirmando que teria acontecido no parto. Então, rememorando desde a gravidez, lhe ocorreu. Quando grávida, não sabia o sexo da criança e acreditava ser um masculino. E tudo foi preparado para um menino, enxoval, quarto, nome, etc. Quando o médico trouxe a criança e colocou ao lado da mãe, parabenizou. Parabéns, mamãe, você ganhou uma linda menina. E a mãe então teria falado, que pena, não é um menino? E aquela criança, escutando aquele lamento da mãe, se revoltou. Se você não me quer, eu também não te quero. E naquele momento criou-se um afastamento afetivo. Aquela mãe, mesmo afirmando que amava sua filha, não era o suficiente para reverter aquela aversão da criança. Então, reforçando o pedido de ajuda aos atendentes da casa, perguntou o que ela podia fazer para reverter tudo isso, pois amava sua filha e não suportava aquela situação que se agravava com o passar do tempo. Recebeu orientação para, quando a criança dormir, conversar com aquele espírito, contando que a amava, que a queria muito, que havia preparado seu quarto, bordado suas roupas e preparado seu enxoval. Mas foi alertada que isso não poderia passar dos 3 anos. E a criança já estava com 2 anos e meio. Assim, foi feito e repetido diariamente. Até que um dia, quando a criança estava com 3 anos, uma bela manhã, a criança procurou a mãe e disse, mamãe, sonhei com você e que você me queria muito. É verdade? E a mãe, emocionada por ter sido chamada de mãe pela primeira vez, antes sempre referida como aquela mulher, chorando muito, a tomou nos braços e abraçando, sendo aquele o primeiro abraço que ganhou desde o nascimento. Isso é um exemplo que nós, eu me incluo, costumamos ser assim, procurando o culpado e não prestamos atenção aos nossos gestos, o que, quando e como falamos, muito do que nós pronunciamos. Quantos de nós têm algum recalque de infância e não sabemos onde nem a quem recorrer? Um profissional terapeuta capacitado pode ajudar a resolver esses traumas que carregamos na nossa vida. Então, pense bem, o cérebro não sabe a diferença do real e aquilo que você está criando em sua mente. O universo não se presta. Então, eu gostaria, pode ser daqui 30 anos. Mas eu gosto, eu quero, são processos que você está dizendo. Mesmo que não tenha acontecido ainda, na sua mente uma possibilidade concreta. Amanhã. E você já cria dinâmica interna para tornar aquilo real. A palavra
cria e manifesta tudo. E se você aprender a reprogramar a sua mente através do poder da palavra, se você querer aprender como aplicar a programação neurolinguística e parar de atrapalhar a si mesmo, e também parar de atrair resultados negativos com o que você fala, sempre é tempo de buscar o conhecimento e aprender através da informação. E para concluir, todo dia, enquanto estivermos em evolução, morre uma pequena parte de nós. A cada novo amanhecer, na metamorfose conectada à inteligência universal, uma nova versão nossa renasce. Desejo que todos saiam daqui melhores do que chegaram, e assim como para mim, seja para todos, que seja hoje o primeiro dia de uma nova vida. Agradecendo aos nossos mentores de luz, nosso irmão e mestre Jesus, e também nossa mãe e protetora Maria de Nazaré. Rogo que todos continuem na luz. Gratidão.